Então, vou explicar agora para você sobre a teoria do quebra-cabeça, né? E ela se baseia em 4 pilares aí importantes, né? A primeira é a clareza, né? Depois a gente passa pela meta, produtividade e a consistência. É extremamente importante isso. Mas primeiro vamos começar aí, durante o curso, né? Vou falar sobre esses quatro pilares, né? Mas vamos falar aí primeiro o que é a teoria do quebra-cabeça, né? Então, assim, o que acontece? A maioria das pessoas, elas não sabem, né, pra onde elas vão e nem aonde querem chegar, né? E muitas das vezes, essas pessoas, elas simplesmente tem mais ou menos ali uma ideia, tá? Pra onde tem que ir, segue o rumo, sabe? Como dizia meu pai, a gente só aponta pro rumo e vai, né? Como vai fazer, se vai chegar, isso aí é uma outra história, né? E dentro disso, a gente tem... eu trago 2 teorias. A teoria do Zeca Pagodinho e uma frase de Sêneca, né? E a teoria do Zeca Pagodinho nada mais é do que a música dele, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, as pessoas, elas deixam a vida levar ela, sabe? A grande maioria não tem metas, não sabe o que querem fazer, não sabe como fazer. Ou, muitas das vezes, pode ser que às vezes tenham alguma ideia, mas elas não têm métodos, né, para poder chegar. Então, nada mais é deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É a teoria Zeca Pagodinho, tá? Eu que criei essa teoria. Não quer dizer que não. O Zeca Pagodinho é muito bom, inclusive eu gosto muito do Zeca Pagodinho, tá? E tem uma frase de Sêneca, né? Sêneca lá da época da Grécia Antiga, e ele já falava sobre isso, né? Que se um homem não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento será a favor a ele, né? Se enquadra muito naquela teoria da Alice, do gato, né? Da Alice, né? Que fala que a Alice pede ajuda e o gato fala, pra onde você quer ir? E ela, eu não sei. Ela falou, ele vai e fala, não, então qualquer caminho que você pegar, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho que você pegar, você vai, né? Então não tem essa pergunta. E é isso que acontece, tá? Há muitas das pessoas, e nós mesmos, a gente entra na faculdade de medicina, né? A gente tem a meta o quê? Quero ser médico. Pra eu ser médico, tem que fazer o quê? Tem que entrar na faculdade de medicina. Aí, depois que você entra na faculdade de medicina, o que você faz? Você deixa a vida me levar. Só sabe que tem que formar em 6 anos, mas o processo, como vai fazer isso dentro da faculdade, você simplesmente abandona, tá? Você não cria método, você não cria nada. A única coisa que fica na sua cabeça é que eu tenho que estudar e pronto. E esse é o grande problema. Quando você encaixa isso, você coloca isso na sua cabeça, que você só tem que estudar, você esquece, você abre mão aí as outras coisas da sua vida. Então você abre relação aí do seu momento pessoal, você abre mão, na verdade, né? Você abre mão aí da sua vida pessoal, você abre mão de família, você abre mão de muita coisa. E isso são os gatilhos estressores aí pra você ter uma ansiedade, tá? E sabemos a ansiedade que leva o estresse que leva à ansiedade, a ansiedade pode levar à depressão, dependendo do tipo de estresse, você já pode ir direto pra depressão, né? E como a gente já sabe, a área da saúde, principalmente a medicina, é um dos cursos que mais tem aí casos, né, de suicídio, justamente por causa desse estresse. Então, vamos de prática mesmo, que é a teoria, né? Então a teoria é nada mais do que você saber qual quebra-cabeça você vai usar aí para poder montar, né, a sua história, né? A vida é um conjunto de quebra-cabeças que no final, ao montado, você deixará a sua história, né? Tem muito a ver com aquela frase que o Mário Sérgio Cortella fala, né? Que ele vira assim, qual é o seu legado? O que você vai deixar quando você não estiver mais aqui nessa terra, né? Qual o legado que você quer deixar para as pessoas? Então isso tem muito a ver com a questão da teoria do quebra-cabeça, né? Por que quebra-cabeça? Porque normalmente a gente pega, né? Compra um quebra-cabeça, a gente tá cheio de peças, né? Pra gente começar a montar, tá? E como é que a gente vê o quebra-cabeça? A gente escolhe, vê a capa, e quando a gente vai montando essas peças, né, do quebra-cabeça, você vai olhando sempre pra capa ali pra ver se você tá montando igual tem que ser a capa, tá? Então o que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas pegam, né, qualquer quebra-cabeça da vida, né, a qual ela vai querer montar, ou seja, elas têm um sonho, né, elas vão querer chegar nesse sonho, mas elas perdem tempo muitas das vezes ao pegar peças erradas, né, para tentar encaixar nesse quebra-cabeça para chegar até o seu sonho, e simplesmente aquela peça não serve. E por que a maioria das vezes perdem tempo e erram? Porque não olham para a capa do quebra-cabeça,
né? Então é isso, você tem que saber olhar a capa do quebra-cabeça durante a sua jornada, ou seja, você tem que ter a clareza para saber, né? E é justamente isso que eu trago aqui para frente, como escolher o quebra-cabeça da vez, ou seja, a nossa vida elas tem vários quebra-cabeças, então a gente tem vários sonhos, né? Vamos pegar a analogia de cada quebra-cabeça é um sonho que você tem, então você tem vários sonhos, né? Qual quebra-cabeça eu vou escolher agora? E tem justamente esse dinheirinho aí, porque é a pergunta que vale R$1 milhão. E a realidade, a verdade é que depende do que você vai fazer, depende do propósito que você tem agora, depende daquilo que você está buscando nesse momento na sua vida. Então você está dentro da faculdade de medicina, né? Bem provável, 90% do que o seu quebra-cabeça da agora que você está fazendo é o quê? É se formar, é ser um médico, é chegar até o final, né? Só que se você for pegando as peças erradas, você vai errando, normal, você vai perdendo seu tempo, você vai se estressando e muitas das vezes pode ser que você não chegue no final desse sonho que é se tornar médico. E lembramos que sempre não é tão simples você se tornar médico, porque você finaliza a faculdade, mas ainda você tem uma residência, né? Uma subespecialização, ainda várias coisas para estudar, até você montar o seu consultório, ter os seus pacientes, até você ter uma estabilidade financeira, e aí sim você vai pensar assim, agora eu posso dizer que eu cheguei naquilo que eu queria nesse momento, tá? Então sim, ainda tem muita coisa. Então, qual que é o ponto principal que você tem que saber? Você tem que ter clareza, tá? E aí na aula de clareza, vocês vão ver, né, que é o primeiro passo, é ter clareza. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer, né, que vocês vão fazer para poder ter essa clareza e saber escolher qual que é o quebra-cabeça da vez, tá? E aí a gente segue aí, né, o passo a passo dentro da analogia, que é como montar um quebra-cabeça, ou seja, até para montar um quebra-cabeça, você precisa de método, tá? Então não é deixa a vida me levar. Você precisa saber como fazer para você montar o seu quebra-cabeça, tá? E aí eu trago aqui para vocês 5 passos, né, para você montar um quebra-cabeça, para você ter efetividade para montar um quebra-cabeça, né? O primeiro é o ambiente, tá? Qual é o ambiente que você vai montar o seu quebra-cabeça? Como que está, né? Então, na vida real mesmo, vamos pegar aí o quebra-cabeça em si, não a analogia mais, o quebra-cabeça. Quando você vai montar o quebra-cabeça, você olha uma mesa, um local para você poder montar, né? Não necessariamente você vai montar isso em um dia, pode ser que você demore mais tempo. Aí agora imagina, você vai lá, coloca na mesa de refeição, né? Que você se alimenta. Você começa a montar o seu quebra-cabeça e aí chega, sei lá, você começou de manhã e chega a hora do almoço. Cara, você vai ter que desmontar esse quebra-cabeça, transferir para outro lugar, para ir comer. Depois, se você quiser continuar, você vai retransferir esse quebra-cabeça para lá. E nisso você pode bagunçar seu quebra-cabeça, pode perder algumas peças. Enfim, é extremamente importante você saber o ambiente que você vai montar esse quebra-cabeça. E na analogia aqui, na nossa analogia, o quebra-cabeça é justamente o ambiente em que você está inserido, né? Você vai montar o quebra-cabeça que é o seu sonho. Então, em qual ambiente você está inserido, como é que está a faculdade, como que você está se sentindo, quais são os principais fatores, né, de estresse que você está tendo aí na sua faculdade. Então isso é extremamente importante. Então o primeiro passo é o ambiente. O segundo passo é separar as peças. No quebra-cabeça físico mesmo, né, para você separar as peças, você tem que fazer o quê? Você tem que ver quais são as peças mais que são mais parecidas, né? Uma das técnicas aí é o que eu vou falar aí embaixo, né, no passo 3, que é montar pelas bordas. Então você vai pegar todas aquelas peças que tem são meio arredondadas, que é cara de borda, né? Então você vai pegar essas peças para você. Então você precisa separar essas peças, né? E para separar essas peças na analogia que eu faço, ou seja, para você conseguir aquilo ali, né, que você quer, você precisa de quê? Criar sua meta, né? Então a partir desse momento você vai saber, dentro do curso, eu vou te ensinar como você vai criar sua meta de forma correta, tá bom? Não é só falar assim, vou lá, vamos dizer que nesse momento, por mais que você esteja na faculdade, você esteja com sobrepeso, né? Você esteja um pouquinho mais gordinho ou gordinha. E aí você fala assim, minha meta é que até o final do ano eu perca 30 quilos. Essa meta tá errada, não é assim que se faz uma meta, tá? Só pensar nessa forma não é uma meta ideal, né? E aí eu vou explicar para você como que você vai fazer essa meta ideal, né? Principalmente utilizando aí o método, né, SMART modificado, né? A gente tem um método SMART, só que esse SMART modificado por alguns fatorezinhos que eu alterei que se encaixa melhor aí em relação à nossa vida, à nossa realidade, tá bom? Então você precisa separar as metas, separar as peças, e você vai fazer isso através de criar metas para você, tá bom? Depois você precisa começar a montar pelas bordas, né? Isso é extremamente importante. Como que você vai fazer?
montar seu quebra-cabeça pelo meio. Não, a técnica correta e a mais fácil para você fazer isso é você começar a montar aí seu quebra-cabeça pelas bordas. Depois que você montou toda a borda do seu quebra-cabeça, ou seja, você começou a dar os primeiros passos, né? Isso é extremamente importante. Você começou a dar os seus primeiros passos aí em direção aos seus sonhos, à sua meta, você vai aumentar, né, evoluir esse processo, né? E é a mesma coisa, depois que você montou a borda do quebra-cabeça, você vai partir pelo meio, né? Que o meio normalmente é a parte mais complicada um pouquinho, né? E aí, por ser uma parte mais complicada, é onde você precisa ter uma produtividade, né? Aí eu explico para você dentro do curso como você vai criar essa produtividade, como você vai ter dias mais produtivos aí durante a faculdade, né? Ou quiçá você vai utilizar isso para sua vida, ou talvez na residência, enfim. Então como você vai ter produtividade, né? E produtividade não é apenas você falar assim, concluir uma tarefa em direção à minha meta. Não é só isso, tá? Produtividade é você fazer as coisas, você se sentir bem, você ter mais tempo, né? Não é fazer mais tarefas, né? Mas sim fazer as tarefas certas que vão te levar ao rumo dos seus sonhos, né? E, claro, consistência, né? E entra o nosso quarto pilar aí, dentro da teoria do quebra-cabeça, que é a consistência. Como eu disse, a borda ela é um pouco mais fácil, né? Ela é pra você se sentir mais motivado ali pra montar o quebra-cabeça. Mas quando você chega no meio, cara, vai ter vários obstáculos. Você vai pegar uma peça, vai tentar encaixar, não vai dar certo. Aí você vai pegar outra. Então você já começa a ver ali mais ou menos pelas cores das peças, né? Você tentar encaixar essa peça, e pode ser que, dependendo do grau de dificuldade que você colocou aí, que você escolheu o seu quebra-cabeça da vez, vai ser cansativo. Muitas das vezes vão querer que você pare. Você vai se sentir e falar, não é agora, não, isso aqui não adianta, vou parar, né? Ou o seu próprio corpo, a sua mente vai falar assim, cara, você estava na zona de conforto, por que você saiu da zona de conforto? Por que você foi criar e inventar de fazer esse quebra-cabeça, né? Então, assim, é onde você vai ter a consistência. Dentro do curso eu falo como que você vai gerar, né, vai aumentar essa habilidade da consistência para que você continue caminhando até você chegar no passo 5, né, que é extremamente importante. O que é o 5? É você finalizar o seu quebra-cabeça e comemorar, né? Por que é importante você comemorar? Né? Porque você libera dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor aqui ali da alegria, um neurotransmissor da motivação, que faz você se sentir bem, né? E aí, a partir do momento que você comemora, fala, beleza, consegui atingir aí a minha meta, vi resultados, palpei resultados, consegui finalizar esse quebra-cabeça agora, né? Você se sente motivado para quê? Para dar o passo na sua vida e continuar, né? E continuar fazendo o quê? Você vai continuar escolhendo um novo quebra-cabeça para você montar. Né? Então é assim que você faz, tá? É assim que você vai ter motivação na sua vida para você ir montando os seus quebra-cabeças aí, tá bom? Então, enfim, uma coisa que eu não falei aqui, mas que é importante durante essa jornada aqui, ó, a jornada que você tá ali montando o seu quebra-cabeça, é extremamente importante um ponto, o que? Sempre olhar para a capa do quebra-cabeça. Então é extremamente importante, né, que você tenha claro aí, né, na sua mente, na sua cabeça, qual que é a capa do quebra-cabeça. Por quê? Não adianta nada você começar a montar as bordas, você montar o meio, que é uma das fases um pouco mais complicado, se você não tem a capa para você olhar para saber se você tá pegando a peça certa, né? Às vezes o encaixe pode até ser mais ou menos certo, mas não quer dizer que aquela peça é daquele lugar. Então é sempre importante você olhar a capa do quebra-cabeça. E isso aqui as pessoas esquecem muito, tá? E por não olhar a capa, por ir na fase de tentativa e erro, né, tendo muito mais erro do que acerto, as pessoas vão desmotivando, tá? Então isso é extremamente importante. Nunca se esqueça que se o seu quebra-cabeça for emagrecer, né, você falou, não, esse ano o meu quebra-cabeça que eu vou montar é emagrecer, quero ir mais pra academia. Cara, quem que você se inspira? Qual que é a sua meta, né? Imprime a foto da pessoa do jeito que você quer ficar. Você fala assim, não quero ficar saradão não, só quero ficar um pouco mais magro, né? Às vezes no passado você era mais magro e aconteceu que durante o cursinho essas coisas você engordou. Então imprime aquela foto sua do passado, pregue aí no seu quarto, na sua cama, coloca num porta-retrato e deixa num lugar em que todo dia você vai olhar para aquele eu antes, né? O seu eu magro, e que aquilo ali seja de motivação para você continuar. Então aquilo ali é a capa do seu quebra-cabeça, porque quando você estiver lá, né, no meio do quebra-cabeça, que é o que? Fazendo atividade, indo pra academia 3 vezes por semana, né? Gastando 1 hora e meia dentro da academia, você se lembre dessa capa e se lembre de onde você quer chegar. Que aí, somente assim, você vai fazer o quê? Você vai conseguir ter consistência para você saber aonde você quer chegar, tá bom? Então, esse é basicamente o resumo, né, do que é o nosso
método e o que é a teoria do quebra-cabeça, né? Teoria do quebra-cabeça nada mais é do que você montar aí, né? Você ter a visão de onde você quer chegar, uma visão mais clara, né? Então você vai ter clareza aí, vai criar metas, né? Para onde você quer chegar. Você vai continuar, você vai ter produtividade, ou seja, você vai fazer as coisas e ter resultados, né? E você vai ter a consistência aí de poder continuar, tá certo? Até você finalizar aí o seu quebra-cabeça da vez, né? Lembrando que a nossa vida é feita de vários quebra-cabeças, né? E esse que você vai começar a aprender a montar, né, dentro do curso, é simplesmente o primeiro quebra-cabeça de vários outros que você vai ter durante a sua vida, tá bom? Então, é uma metodologia que eu trago, né, junto com uma analogia, né, baseado numa analogia, mas existe uma metodologia que é de definição de clareza, criação de meta, produtividade e consistência, beleza? Então, esse é a metodologia ou a teoria do quebra-cabeça.